Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Versículo aqui desta manhã de quinta-feira. Salmo 1, ele fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, pois darás os seus frutos na estação próprias, e as suas folhas não cairão. Não serão assim os ímpios, pois eles somem como o vento leva as folhas na moinha, certo? Então, o ímpio, ele é diferente do justo, certo? E muitas vezes o irmão, a irmã, ele pode imaginar: será que eu sou justo? Porque eu erro, porque eu tenho meus erros, eu tenho minhas indiferenças, eu peco. Meus irmãos, justo não é uma pessoa que vive totalmente sem errar, certo? Nós não erramos por nós querer. Nós erramos pelo destino da nossa vida material. Mas nós temos que evitar os nossos erros. Por mais que nós caímos nos erros, no pecado, porque tudo é pecado. Porque pecado, falar em pecado, é uma palavra pesada. Muitas pessoas preferem falar erro ou falha. Mas erro ou falha são disfarço. É pecado. Se você olhou para uma coisa que não é teu e você desejou, você pecou. Se você desejou mal para alguém, você pecou. Até em você comer demais se chama o pecado glutonaria. Você pecou. Pessoas acham que o pecado é só roubar, o pecado é o adultério, o pecado é só isso. Não, todos os pecados são iguais. Para Deus, todos os pecados são iguais. Só teve um pecado que Jesus Cristo falou, que ele não tinha perdão, era o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, o pecado contra o Espírito Santo de Deus, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é isso, essa parte. Só em você negar Jesus Cristo, negar Ele como Filho de Deus, já pecando está contra o Espírito Santo de Deus. Você murmurar, blasfemar da palavra, sendo o guia do Espírito Santo de Deus, já pecando está contra o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele perdoa, o Pai perdoa, mas o Espírito Santo de Deus não perdoa. Então, nós temos que evitar o mal. Nós temos que evitar as rodinhas dos escarnecedores, aquela que vem para falar mal dos outros, para planejar algo que não agrada a Deus. Nós temos que evitar de andar no caminho dos escarnecedores. Quem são escarnecedores? O pior escarnecedor é a pessoa que é contra a palavra de Deus, que é contra Deus. Esse é um dos piores escarnecedores. Aí vai, né? Primeiramente contra a palavra de Deus, aí vai. Nós temos que evitar, porque o justo não é aquele que é sem pecado, porque sem pecado é só Deus, viu? Mas nós temos que se refugiar em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e um bom dia.